Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Roberta Andrani Renault, acredito que você já me conheça. Sou da Vocação Jurídica, um canal que eu criei tanto no YouTube como no Facebook, no intuito de levar para vocês informações relacionadas à prática penal, né? Oi, doutora Carla, bom dia, seja muito bem-vinda, querida. Então, eu estou aqui terminando de fazer os apontamentos sobre o workshop que a gente vai participar, né? Que vai ser promovido no próximo dia 30 de agosto, que vai ser uma sexta-feira. E aí eu estou preparando o material com muito carinho e diante desse material que eu estou finalizando, eu resolvi dar um presente para os seguidores da fanpage Vocação Jurídica e eu quero dar algumas dicas que eu acho muito importantes para quem está tentando, né, fazer um habeas corpus ou deseja fazer o habeas corpus com uma certa responsabilidade, né? Eu vejo aí muitos problemas no que diz respeito à redação, porque os advogados não conhecem a estrutura, copiam modelos de internet, e eu quero trazer essa visão mais ampla, né, para vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira dica que eu posso dar para vocês é não usem modelos de internet. Por que que eu sou tão chata com relação a isso? Eu já expliquei isso uma vez e eu vou repetir aqui porque eu acho que é uma informação de grande valia para todos vocês. Os modelos de internet nem sempre, primeiro que a gente não sabe a fonte, né? A gente não sabe, na maioria das vezes, quem fez aquela peça. Então, como é que você vai copiar e colar uma peça que você desconhece a autoria? Você não sabe da competência, se aquela pessoa fez a estrutura da peça adequadamente, usou os termos adequados. A única forma, pessoal, de vocês garantirem que a sua peça de habeas corpus seja bem feita é dominando as técnicas de redação jurídica, é entendendo sobre o Instituto e não usando modelos de internet. Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica, que é meio óbvia, mas muita gente quer pular essa etapa, né? As pessoas me procuram para redação não só de HC, como revisão criminal e outros institutos jurídicos, mas não estudam sobre o instituto. Então não adianta você partir para uma redação de um habeas corpus se você não sabe o que é ele, né? As pessoas têm uma interpretação equivocada do HC. Então vocês têm que estudar a doutrina, entender qual é a natureza jurídica, faz total diferença. O cabimento, em que hipóteses realmente o habeas corpus cabe. Todas essas coisas, todos esses assuntos que eu estou falando com vocês são dúvidas repetidas. Advogados que estão atuando na área criminal e que me procuram para saber sobre isso. Ou seja, não estudaram, querem pular as etapas, fazer o habeas corpus, redigir a peça sem sequer estudar o conteúdo. Então, natureza jurídica, cabimento, espécie, termos específicos na hora da redação, qual é o posicionamento da doutrina e da jurisprudência sobre o tema e outro ponto importantíssimo, a tramitação do HC. Se você colocar numa sala 10 advogados iniciantes, eu posso assegurar para vocês que pelo menos 7 não sabem como é que tramita. Então, tudo isso tem que ser estudado antes de pensar em redigir a peça, tá? Bom, essa é a segunda dica. A terceira dica para vocês é a seguinte: todo o ato que eu me preparo como advogada, seja para um ato para redação de uma peça, seja para participação de uma audiência, quem já assiste as lives aqui e já me conhece, sabe que eu gosto de preparar roteiros. E no HC não poderia ser diferente. Eu não posso já imediatamente começar a redigir se eu não sei nem o que eu vou colocar nesse HC. Então eu faço um roteiro. O que é isso? Um esqueleto. Eu sei os capítulos que devem constar naquele HC. E aí eu vou colocar em cada capítulo, eu separo esses capítulos no meu notebook, no meu computador e digo em cada capítulo quais são os pontos principais, o que vai ser colocado, o que não vai ser. É assim que eu começo, para depois fazer a redação, né?
Então não adianta você já pegar, a maioria pega o modelo da internet, copia e cola e faz as respectivas adaptações. Quais são as adaptações? Muda o nome do paciente, muda o nome da autoridade coatora e acha que está certo. Não, a peça você tem que montar. Então monta um esqueleto do seu HC com os pontos principais, né? É igual quem vai escrever um livro, é o mesmo trabalho, pessoal. Tem que ter esse projeto, esse comprometimento. Tá, e como é que a gente faz? Eu vou ensinar para vocês aqui, rapidamente, claro. É um presente que eu estou dando para vocês, que é conteúdo lá do meu workshop, mas é com muito carinho que eu estou dando para os seguidores da vocação jurídica. Mas como é que a gente faz esse esqueleto? Vou ensinar. Antes de saber como é que faz o esqueleto, é preciso entender uma outra dica. Cabe mesmo HC? Né? Será que aquela hipótese que você está estudando é de HC? Né? Ou então, às vezes até cabe o HC, mas será que é o melhor remédio jurídico para aquele momento? Por que eu falo isso? Acho que vocês já ouviram em algumas outras oportunidades. Eu já vi advogados, por exemplo, quando o cliente é preso em flagrante, o que eles fazem? Eles impetram logo um HC preventivo para evitar a decretação da prisão preventiva. Será que cabe um HC preventivo ali? Será que seria a melhor alternativa? Lógico que não. Por quê? Porque vai haver uma audiência de custódia. Então, ao invés de você fazer um HC preventivo, você vai mostrar que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva na própria audiência de custódia. Então, não há necessidade de impetrar um HC. O que eu tenho visto é muitos advogados também impetrando HC sem necessidade e impetrando HC da forma correta, né? A pessoa confunde, por exemplo, o que é um HC preventivo. Às vezes, o delegado representou pela prisão, foi decretada a prisão preventiva pelo juiz e o advogado pergunta se cabe HC preventivo para evitar que o cliente seja efetivamente encarcerado, acautelado. Então, é uma confusão generalizada. Isso me preocupa demais, né? E como eu faço esse atendimento a vocês, não só gratuitamente como pago, eu me sinto aqui na obrigação de prestar essas informações, porque são dúvidas recorrentes dos advogados. Então, muito cuidado, né? Antes de pensar em redigir, pensa se cabe o HC naquela hipótese e se é a melhor hipótese, né? Se é o melhor remédio. Outro exemplo que eu dou também, que eu já dei em várias lives para vocês. Por exemplo, foi decretada a prisão preventiva do cliente de vocês na audiência de custódia. O juiz da audiência, ele converteu o flagrante em preventiva, né? E aí foi decretada essa prisão preventiva. Cabe HC? Até caberia, mas será que é a melhor alternativa? Já expliquei isso anteriormente. Esse juiz da audiência de custódia não é o juízo da culpa, não é aquele que vai julgar o caso. Então, vai haver, se for uma ação penal pública, um oferecimento de denúncia, instauração do processo criminal e vai ser encaminhado para um outro juiz. Então, às vezes, antes de impetrar o HC, é mais favorável você fazer uma petição e endereçar essa petição ao juízo da culpa, aquele que vai julgar o caso, e tentar novamente mostrar que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, tá? Então, prestem atenção, é uma dica fundamental. Bom dia, doutor Inaldo, seja bem-vindo, viu? Bom, vamos lá, eu fiz aqui um roteirinho que é com base lá no meu workshop. Outra coisa interessante também, aí a gente vai agora chegar à conclusão de que cabe o HC, você já sabe que é o melhor remédio jurídico para aquela situação, tá? Então, você depois de seguir essas dicas anteriores, quem não tá entrando agora, assiste depois na íntegra, tá? Acho que vale a pena. Mas você chegou à situação de que concluiu que cabe o HC e é a melhor alternativa. Agora vamos preparar esse esqueleto? Como é que a gente faz o projeto do HC? Né? Por conta própria, dominando as técnicas, né, de redação. Vamos lá. Primeira coisa, endereçamento. Para onde eu vou endereçar meu HC? Parece óbvio, muita gente não faz a menor ideia para onde vai endereçar. E eu já coloquei um exemplo aqui que para mim é muito importante para mostrar para vocês
o quanto um advogado ele pode queimar a sua reputação, queimar o seu nome e prejudicar um cliente. Foi um crime que foi cometido, a princípio, né, a bordo numa embarcação. E aí, o que aconteceu? O cliente foi preso em flagrante. E a família desse cliente, dessa pessoa presa, entrou em contato com o advogado. O que o advogado viu? Que não foi realizada a audiência de custódia. Então, ele impetrou um habeas corpus na Justiça Estadual para falar sobre essa ausência da audiência de custódia e pedir o relaxamento da prisão. O que ele errou aqui? E é um erro grave. Endereçamento. Ele não sabe competência, né? Na verdade, o que acontece? Esse crime era da esfera federal. Então teve audiência de custódia, sim. Só que foi na Justiça Federal. Olha o absurdo. O advogado cometeu um erro, queimou, né, a reputação dele. Ele mostrou que ele não sabe, né? Tanto para a família como para o próprio juiz. Imagina você impetrar um HC para a esfera errada, Justiça Estadual. Então, esse erro parece um erro que é raro, mas não é. Você precisa, antes de mais nada, lá no seu projetinho, no seu roteiro de HC, estudar para quem é que vai julgar isso. E você vai saber isso através da autoridade coatora. É claro que aqui eu estou dando só dicas, né? Isso é uma live. Esses pontos vão ser melhor abordados no workshop, que vai ser agora no dia 30 de agosto. Mas, de qualquer maneira, você pesquisa, veja a competência e aí faz o endereçamento correto, ok? Beleza, você já sabe o endereçamento. Agora você vai pensar no preâmbulo. Eu costumo chamar de preâmbulo a primeira folha do nosso HC. Essa primeira folha, ela tem que ter todas as informações básicas, tudo que a gente pretende obter com aquele HC. É como se a autoridade que vai julgar, o tribunal que vai julgar, o juiz de direito, depende, né, da competência, mas aquele órgão que vai apreciar, fazendo uma leitura da primeira folha, ele já tem em mente qual é o objeto do HC, o que você pretende. Isso é muito importante. Vocês têm que facilitar a vida do órgão julgador. Lembrando que são milhares de HCs que são colocados no gabinete lá do desembargador relator ou do juiz. Então, se vocês fizerem uma peça muito extensa, uma peça complicada, de difícil interpretação, é claro que isso vai prejudicar consideravelmente o seu êxito do HC e a compreensão de quem vai julgar. Então, o que eu coloco na primeira folha, né? Eu coloco, além do endereçamento, claro, eu boto toda a qualificação do meu cliente, eu indico quem é a autoridade coatora, eu indico qual é a espécie de HC que eu pretendo, os fundamentos do HC, né? E o resumo do constrangimento ilegal suportado pelo meu cliente, que é o paciente. Então, repito, o desembargador, o juiz que for analisar o HC, quando ele ler essa peça, essa primeira folha, ele já vai ter uma ideia do que ele vai precisar julgar, entendeu? Isso é fundamental. Beleza. O que mais que vocês precisam também? Depois desse preâmbulo, vocês vão abrir um outro capítulo. Esse capítulo ele é destinado ao resumo dos fatos. E aqui é uma outra confusão que os advogados cometem. Geralmente, o advogado coloca todo o processo. Ele faz um resumo, não é nem resumo, ele coloca em detalhes todos os atos que aconteceram naquele processo. Vamos ver o seguinte, será que isso está correto? Além da peça ficar muito extensa, não é o objetivo. O que você pretende com esse HC? Vamos imaginar que você pretende a liberdade do seu cliente, né? Você quer a revogação de uma prisão preventiva. Então, será que vale a pena você descrever nos mínimos detalhes qual foi o objeto da denúncia, tudo que aconteceu no processo, nos detalhes? Não. Ali você vai fazer um resumo geral, um apanhado. Teu cliente foi denunciado pelo crime tal, muito resumido mesmo, e vai colocar o mais importante, que é
a decisão que decretou a prisão preventiva, mostrando os fundamentos que o juiz utilizou para aquela decretação da prisão preventiva, porque é isso que você quer atacar. Então, quando eu boto no breve resumo dos fatos e eu descrevo, né, a ordem ilegal, o constrangimento ilegal, que é essa decisão que decretou a prisão preventiva no caso, eu reproduzo integralmente a decisão e destaco todos os pontos em negrito. É isso, breve resumo dos fatos é isso, é você mostrar a ordem ilegal reproduzida com todos os fundamentos utilizados pelo juiz. Beleza, aí depois que eu boto o resumo dos fatos, eu uso um outro capítulo que eu acho muito importante. Ele não é obrigatório, mas eu acho crucial, principalmente para o HC. E eu já falei com vocês muitas vezes sobre isso, né? Que é o perfil do paciente. Veja bem, a pessoa que vai julgar esse habeas corpus, em via de regra, ele está dando um alvará, né, uma ordem de soltura e a pessoa vai ser, o teu cliente vai ser colocado em liberdade. Então, para que ele possa julgar de forma favorável ao seu cliente, é preciso que ele tenha uma certa segurança, né, do que ele está fazendo. Ele tem que ter uma segurança de que se seu cliente for colocado em liberdade, realmente ele não vai apresentar nenhum risco à ordem pública, à ordem econômica, ele não vai prejudicar a instrução criminal, não vai acarretar nenhum problema. E que o seu cliente é uma pessoa que realmente vai comparecer aos atos processuais e vai prestar todos os esclarecimentos necessários. E é por isso que vem aí o capítulo do perfil do paciente, logo depois do breve resumo dos fatos. Nesse perfil do paciente eu vou colocar tudo e mais um pouco que possa levantar a moral do meu cliente. Então, títulos que ele adquiriu, o trabalho que ele exerce, pessoas que nutrem respeito por ele e admiração. Aí eu vou falar nesse capítulo do perfil do paciente sobre declarações de boa conduta. Eu vou mostrar neste capítulo ao juiz, ao desembargador que vai julgar o seguinte: Excelência, caso o senhor dê a ordem de soltura, não há problema nenhum. O meu cliente vai continuar respondendo os atos, ele tem residência fixa, ele tem trabalho, é uma pessoa do bem e ele não oferece nenhum risco à sociedade. Ele pode sim ter a sua liberdade provisória concedida. Bom dia, doutora Silvana, bom dia, doutor Titi, sejam bem-vindos. Entendeu por que é importante esse capítulo do perfil do paciente? Agora, não basta eu colocar maravilhas sobre o meu cliente, falar quem ele é, o que ele faz, se eu não juntar uma documentação adequada, né? Eu tenho que provar isso que eu estou falando. Então, coloquem sim no capítulo do HC de vocês, eu garanto que vai ajudar bastante. Bom, e depois que você fala do perfil do paciente, bom, você já colocou lá o preâmbulo, que é o resumo da sua peça, do que você pretende, você já botou o breve resumo dos fatos, que é a ordem legal praticada, né? A ordem de constrangimento ilegal, com as fundamentações do juiz, já colocou o perfil, falando quem é o seu cliente, e agora sim você vai se dedicar ao direito. E aqui no direito você vai expor todas as suas teses. Por que você acha que essa prisão preventiva deve ser revogada? Por que o juiz agiu errado, né? Então, você vai mostrar para ele, para o órgão julgador, as suas razões. No caso, por exemplo, de uma prisão preventiva, o que você vai ter que estudar? Para você pedir a revogação, você tem que dominar quais são os requisitos da prisão preventiva, né? Aqueles que eu sempre falo para vocês, fumus comissi delicti, periculum libertatis, e também qual o posicionamento da jurisprudência a esse respeito. Né? Então você vai mostrar a sua tese. Bom dia, doutor Bateson, que saudade do senhor, como é que o senhor está? Vocês vão colocar então as suas teses, né? Fundamentadas de dizer que essa tese que vocês estão invocando é com base no posicionamento da doutrina e da jurisprudência. Por exemplo, se eu quero revogar a prisão preventiva e o juiz diz que o fundamento é a ordem pública,
né, que pode ser violada. A ordem pública é um conceito muito abstrato, né? Então, tudo pode ser ordem pública. É grave isso, né? Mas infelizmente acontece. Então, você vai explicar que o seu cliente não oferece nenhum risco à ordem pública em concreto. Além de você ter falado do perfil dele, aquele fato foi isolado, seu cliente é primário, aí você vai explicar o que é ordem pública, você vai explicar que os tribunais, eles entendem que para decretar a prisão preventiva tem que ter argumentos concretos no processo. Eu não posso falar só porque o meu cliente, por exemplo, está respondendo por tráfico, a prisão é automaticamente decretada. Então isso tudo, né, vai na parte do direito. Ou seja, no direito você expõe as suas teses para, nesse caso, desse exemplo, revogação da prisão preventiva, respaldadas no posicionamento da doutrina e da jurisprudência a esse respeito. E tem também a questão da liminar, né? O que é a liminar no HC? É você dizer que não pode, o seu cliente não pode aguardar o julgamento do HC, toda a tramitação para ter a liberdade, para guardar essa decisão da liberdade concedida, que ele precisa da liberdade imediatamente. Um dos mais fortes argumentos que a gente usa é quando o cliente é chefe de família, a gente usa o argumento também da falência do sistema penitenciário, né? E uma série de outros argumentos para que seja imediatamente concedida a liberdade provisória. Às vezes é causa, por exemplo, você impetra um HC porque você fala que não houve justa causa, que são os indícios de autoria e materialidade delitiva. E aí, quando você usa esse argumento, se não tem indício, o desembargador deve conceder liminarmente, porque já está mais do que demonstrado que não foi seu cliente que praticou aquele crime. Então, a liminar ela é muito importante também, né? Embora seja muito difícil de conseguir. E é por isso que eu sempre oriento os advogados que entram em contato comigo para, quando elaborarem os seus respectivos HCs, acompanharem e despacharem a liminar, seja com o juiz ou com o desembargador relator. Bom dia, doutora Patrícia, fica com Deus, tudo bem com a senhora? Então, não é aula não, a gente já está fazendo aqui uma live falando um pouquinho sobre o HC, tá? E aí, depois que vocês fizerem a parte do direito e a liminar, vocês vão colocar o pedido final, que é a liberdade provisória, ou às vezes o trancamento, eu não gosto muito dessa expressão, trancamento da ação penal por ausência de justa causa, né? Aí depende da situação do HC de vocês. Bom, então vocês viram o quanto é importante? A primeira coisa é saber doutrina e jurisprudência, depois saber se o HC é o melhor remédio para aquela situação, preparar o projeto de vocês, o roteiro do HC, o esqueleto do HC, juntar doutrina e jurisprudência, instruir bem a peça do HC, porque você tem que juntar uma série de documentos, senão não tem como apreciar o HC. E aí sim, se preocupar com a tramitação, ir despachar com o desembargador relator, enfim, tomar todas as providências necessárias. Eu espero que vocês tenham gostado, porque isso, como eu falei, eu adiantei aqui um tema que vai ser tratado no workshop do HC. Vai ser no próximo dia 30 de agosto, uma sexta-feira. Tem a forma online para quem não puder estar comigo, e eu faço esse convite para vocês. É um dia todo a gente trabalhando de forma muito prática, eu ajudando vocês a elaborar esse HC, a peça processual, as hipóteses de cabimento, isso tudo vai ser discutido nesse encontro. E eu gostaria muito que você participasse. Então, quem tiver interessado, o valor do investimento é o mínimo possível, porque eu fiz justamente para tornar o evento o mais acessível a todos os advogados. E quem tiver interessado em participar desse projeto comigo, entre em contato através do meu WhatsApp, tá aqui na parte descritiva do vídeo, tá? Vai ser um prazer receber vocês. E eu sei a doutora Carla aqui dizendo que vai. Então, eu estou muito feliz, né, pela atenção de todos. Eu espero que esse vídeo realmente tenha ajudado vocês.
E qualquer dúvida, qualquer sugestão de novas lives, ou se quiserem entrar em contato comigo para tirar qualquer dúvida, eu vou estar sempre de braços abertos. Nem sempre eu consigo responder rapidamente, mas quando eu tenho uma brecha, com certeza eu atendo vocês, tá bom? Olha, muito sucesso, muita responsabilidade e comprometimento na advocacia, e eu espero que vocês, se vocês pararem de copiar modelos de internet e colar quando forem elaborar o HC de vocês, eu já fico feliz. Que vocês lembrem, né? A chata lá da doutora Roberta fala da estrutura, então agora eu vou me comprometer a aprender a fazer minha peça. Eu não vou mais ficar olhando modelos inadequados, tá bom? Ó, beijo para vocês muito grande, uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima live. Tchau, pessoal, um abraço.